Construir aplicativos de modo rápido e utilizando uma estrutura de back-end e algumas outras funcionalidades, como banco de dados, pré-organizada e gerenciada pelo próprio Google, parece algo um pouco fora da realidade. Mas se eu te disser que não é bem assim, fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Pois é, você não entendeu errado. Nós estamos falando do Firebase. O Firebase é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos que é gerenciada e mantida pela própria Google e está disponível para você utilizar em todas as suas aplicações de forma gratuita ou, dependendo da sua necessidade, com uma forma paga também. O Firebase possibilita que você desenvolva ou cresça aplicações de modo rápido através das diversas ferramentas que ele disponibiliza para você utilizar. A utilização dessas ferramentas na construção ou manutenção dos seus aplicativos permite que você tenha um desenvolvimento mais acelerado e muito mais facilitado, com uma quantidade bem menor de configurações, e além disso ainda trazem alguns feedbacks sobre a utilização do seu aplicativo. E é essa ferramenta que nós vamos estar utilizando no desenvolvimento do nosso aplicativo, o Going. Associando o Firebase a frameworks e bibliotecas de desenvolvimento de aplicativos, se torna muito mais simples lançar um aplicativo mantendo o seu foco nos principais pontos de desenvolvimento e deixando de lado algumas questões como configurações mais pesadas, gerenciamento de ambientes, entre algumas outras coisas. Vale ressaltar que não digo isso para que você simplesmente junte um framework com o Firebase e comece a fazer aplicativos e lançá-los sem buscar aprofundamentos nos assuntos que citei anteriormente, como banco de dados e configurações. Para tudo que você for fazer, principalmente na área de programação, confiar em um conhecimento superficial pode atrapalhar e atrasar o seu processo em muito mais tempo do que se você dedicasse um pouco mais estudando a base e os conhecimentos mais aprofundados antes de saltar de cabeça em algo. Eu vou estar tratando principalmente naquilo que a gente vai utilizar do Firebase para a nossa aplicação, afinal essa série está sendo um demonstrativo do desenvolvimento de uma aplicação e os pontos que a gente está utilizando nesse processo. Então o Firebase ele disponibiliza diversas ferramentas, mas irei focar somente naquelas principais para o nosso aplicativo de viagem. Aconselho que vocês busquem a própria documentação para saber mais sobre a quantidade de ferramentas que é oferecida pela plataforma. A primeira coisa que nós precisamos fazer é a criação do nosso projeto no próprio console do Firebase. Então a gente pode acessar a interface na web do console, criar um novo projeto. A gente pode ter diversos projetos criados e em desenvolvimento, em andamento, e podemos trabalhar neles de diferentes formas, com cada um com sua configuração, com a sua própria estrutura. Então a gente já tem aqui criado o nosso projeto do Going, utilizando aqui o próprio console eu consegui criar, pegar as informações e criar a integração entre a aplicação que a gente está construindo e o console do Firebase aqui pela web. A gente consegue criar essa integração de um modo não muito complicado. Eu tenho aqui um arquivo onde eu faço essa integração. Após fazer a instalação, eu estou usando o Expo aqui juntamente com o Firebase, então eu estou usando o Expo para o desenvolvimento com o React Native, já facilita algumas configurações para o desenvolvimento da aplicação para as duas plataformas, para iOS e para Android. E após instalar o Firebase, então eu já posso fazer a integração aqui com as informações do aplicativo que eu criei no console. E após isso eu inicializo a aplicação do Firebase. E isso aqui eu consigo exportar para toda a minha aplicação, onde eu vou estar utilizando o Firebase onde quer que eu necessite. Então a primeira coisa que a gente vai precisar como um bom aplicativo que tem diferentes usuários é criar a autenticação. O Firebase ele fornece diversas formas para a gente criar a autenticação de usuários, dentre elas e-mail e senha, login por Facebook, por Google, pelo GitHub. Então tem diversas formas de você fazer essa autenticação. Inicialmente nós estaremos usando aqui e-mail e senha. Então a gente já pode criar aqui um arquivo onde a gente vai controlar essa login e senha de cada usuário. Eu não vou passar muito profundamente por isso aqui, mas vocês podem ver que toda a estrutura de login e senha está basicamente nessa parte do meu código, então simplifica muito uma quantidade absurda de configuração, de gerenciamento, de criptografia que você normalmente teria que fazer
na sua mão, e fora a parte do back-end em si que você ia ter que usar para fazer conexões, para criar essa autenticação, para armazenar esses usuários. Então é tudo muito simplificado e você consegue trabalhar de forma muito mais organizada, com a confiança de que os serviços que vocês estão usando é um serviço da Google. Então, formas de resetar a senha, de pedir uma nova senha, e automaticamente a plataforma ela vai enviar um e-mail para o usuário poder mudar a senha dele e recuperar a senha que ele esqueceu ou perdeu. Então tudo isso facilita muito o nosso trabalho e a gente consegue focar muito mais no desenvolvimento e ter uma solução pronta, uma aplicação inicial muito mais rápida para ser lançada e colocada realmente dentro do mercado. Fora o processo de autenticação, a gente tem, como eu falei, diversas ferramentas que são disponibilizadas. Uma delas aqui é o Firestore, que é outra que a gente vai estar utilizando, que seria o nosso banco de dados, onde a gente vai armazenar informações. Então, quando o usuário ele faz o login ali, a gente precisa armazenar algumas informações que ele vai utilizar no perfil dele, ou que vão ser apresentadas para os outros usuários. Então, a gente precisa armazenar isso em algum lugar. Então, nós podemos estar usando o Firebase aqui para fazer o nosso armazenamento de dados que a gente precisa na nossa aplicação, seja qual for esse tipo de armazenamento que a gente está necessitando, seja para usuários, seja para informações que o usuário coloca na aplicação, como viagens que ele fez, como histórico, como uma descrição de algum lugar, como um comentário, enfim. Então a gente pode utilizar isso de diversas formas, basta você pensar numa estrutura adequada, porque o Firestore ele funciona através de coleções e documentos. Então essa é a forma que a gente utiliza essa ferramenta. Então a gente pode criar uma coleção aqui de usuários, por exemplo, e cada coleção ela vai ter um documento, que seria essa estrutura aqui. A gente pode utilizar strings, a gente pode utilizar arrays, a gente pode utilizar diversas coisas dentro desse documento. Então posso colocar aqui, por exemplo, alguma informação de number, array, timestamp, geopoint. Então tem diversas informações que você pode inserir dentro desses documentos. E dentro de um documento você pode ter uma nova coleção, por exemplo, e criar essa estrutura encadeada para você poder gerenciar da melhor forma os seus dados. Então essas são as duas coisas que a gente vai utilizar. Então no próprio código aqui eu tenho a opção de o usuário se registrar e a gente buscar essas informações do usuário que se registrou. Dessa forma a gente consegue gerenciar informações de usuário utilizando o Firestore ou qualquer outra informação que o usuário colocar posteriormente no seu login. Quando ele cria um diário de viagem, nós podemos criar uma nova coleção onde cada usuário ele vai ter um diário de viagem ou coisas desse tipo. E essa estrutura já vem pronta para a gente utilizar, é realmente a gente construir essa integração entre a aplicação e o console aqui, onde a gente criou a nossa aplicação no Firebase. E a partir disso a gente consegue utilizar todas as ferramentas que tem disponibilizadas aqui para a gente, entre o storage, que a gente pode armazenar imagens e outros tipos de arquivo, um banco de dados em tempo real. Então está tudo disponibilizado e tudo com fácil utilização, que a gente não precisa de tantas configurações pesadas para a gente conseguir escalar muito rapidamente a nossa aplicação e facilitar o desenvolvimento dela, para que a gente possa lançar e ter ela ali sendo testada e utilizada o mais rápido possível. Futuramente na nossa aplicação a gente vai estar utilizando algumas outras ferramentas. Se vocês acham interessante que eu traga algum vídeo um pouco mais técnico, talvez até um pouco maior, explicando como funciona essa integração, como funciona o Firestore, como a gente pode criar coleções, criar documentos, buscar informações, deixa nos comentários. Aproveita e se inscreve e deixa um like aqui no canal, que vai ajudar demais a gente a continuar fazendo essa série de desenvolvimento dessa aplicação aqui. Inclusive eu vou querer algumas dicas de vocês depois do que seria interessante trazer para esse conteúdo, para esses vídeos e no aplicativo que vocês gostariam de ver. Mas é basicamente essa estrutura que a gente tem de criar o usuário, de logar o usuário, de analisar o status que o usuário está, se ele já verificou o e-mail. Então tudo isso pode ser feito através do Firebase. Toda essa integração de forma simplificada, mas muito potente, traz para o nosso aplicativo uma capacidade de crescimento gigantesca e ao mesmo tempo manter o nosso código simples. A gente pode criar simples hooks aqui, onde a gente pode fazer o logout, fazer o login, fazer a inscrição de usuário utilizando essas ferramentas que a gente tem disponibilizadas pelo próprio Google através de Firebase, através de autenticações do Firebase, e a gente pode armazenar informações que a gente quiser dentro do Firestore ou algum outro banco de dados, como o banco de dados em tempo real. Então tudo isso é muito simples para a gente conseguir utilizar e muito fácil da gente conseguir entender. Basta pegar a documentação
E com esse poder nas mãos a gente consegue criar qualquer aplicação de forma simplificada e tendo o próprio Google como a nossa fonte de recursos. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa o like. E caso esse conteúdo tenha sido interessante para você e você queira saber um pouco mais sobre como funciona realmente essa integração, deixa aqui nos comentários que eu vou ver se vocês realmente se interessam por isso, e caso seja do interesse de vocês, eu vou planejar talvez um conteúdo um pouco maior, desenvolvendo a funcionalidade junto com vocês aqui nessa aplicação e integrando com o Firebase, para a gente conseguir demonstrar na prática como é que isso é feito e você conseguir utilizar nas suas aplicações. Então, se você gostou, se inscreve aqui no canal, vê os outros vídeos dessa série que também estão muito legais, e te vejo no próximo vídeo.